e a mentira são grandes rivais. Todas duas são antigas, são de muito tempo atrás. Mentira passa e destrói, verdade chega e refaz. A verdade tem mostrado qual das duas pode mais. A verdade é irmã da paz e mora com a razão. A mentira é irmã da inveja e mora com a solidão. O pai da verdade mora com a luz e a salvação. O pai da mentira mora com a treva e a perdição. A mentira enganou Eva e fez Eva nela crer. Eva mentiu pra Adão e fez ele obedecer. Eles comeram do fruto que não podiam comer. Quando a verdade chegou, correram pra se esconder. Mentira traiu José, por seus irmãos perseguido. Foi jogado em um poço, pro Egito foi vendido. Verdade através de sonhos, o futuro revelou. Verdade subiu no trono e José o Egito governou. Mentira ficou contente e deu muita gargalhada, vendo a verdade na cruz, depois sendo sepultada. Mentira então pensou que tinha ganho a empreitada. Verdade ressuscitou, mentira foi derrotada. Verdade ressuscitou, mentira foi derrotada. Olá, um bom dia para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Já passaram 263 dias da contagem regressiva. Faltam 13 dias para a eleição e 102 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike se ainda não fez. Sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado. E aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso e introduzindo a igreja no cristofascismo. O assunto que estarei trazendo hoje é: enquanto a CNBB, do lado certo da história, parte dos evangélicos estão do lado errado da história. A mensagem da CNBB ao povo brasileiro é um alento àqueles que ainda esperam de religiosos posturas condizentes com as verdadeiras aflições humanas. Veja o vídeo, foto.
Gente, estou trazendo essas fotos dos personagens do vídeo para mostrar as atitudes de cada personagem representadas em cada foto à luz dos últimos acontecimentos e mostrar quais são as atitudes que mais coadunam com o cristianismo e a Bíblia Sagrada. Fotos dos personagens, nomes e opinião dos personagens. No quadro 1 está relacionado aos bispos da CNBB. Condena manipulação religiosa na eleição. O segundo quadro, pastores evangélicos de que apoiam Jair Bolsonaro. No terceiro quadro, Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia condena é qualquer uso da palavra de Deus para manipular os cristãos, para tirar proveito eleitoral, financeiro e de poder. A Bíblia chama esses manipuladores de mercenários, de falsos profetas, charlatões. Vejamos o que a Bíblia diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Colossenses capítulo 2, verso 8. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico do assunto. A CNBB do lado certo da história que eu acrescentei, enquanto a CNBB do lado certo da história, parte dos evangélicos estão do lado errado da história. Veja o vídeo. Quero trazer esta notícia, que é portada pela Carta Capital, que é sobre a CNBB condena manipulação religiosa e critica quem dissemina fake news nas eleições. É fundamental um compromisso autêntico com o Evangelho e com a verdade, destacaram os bispos em um comunicado. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nesta sexta-feira, dia 2, comunicado em defesa das eleições pacíficas, com críticas, o que chama de manipulação religiosa e a divulgação de informações falsas. Gente, quero aproveitar esta reportagem do jornalista Paulo Henrique Arantes, da TV 247, que achei muito relevante e apropriada para o momento em que estamos vivendo, ao aproximar das eleições gerais, para trazer também a minha opinião sobre o assunto. Veja o vídeo. Gente, eu quero trazer este quadro para mostrar as três posições quanto ao assunto do momento, que é o envolvimento direto da religião com o mundo político, como manipulação eleitoral.
estarei trazendo 3 quadros aqui. No primeiro quadro, a CNBB, Igreja Católica. É um posicionamento da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, resultante de sua 59ª Assembleia Geral, encerrada em 2 de setembro de 2022. No segundo quadro está os pastores evangélicos, o posicionamento dos pastores e empresários da fé desde a eleição de 2018, que continua apoiando Jair Bolsonaro no pleito de 2022. No terceiro quadro, a Bíblia Sagrada, o posicionamento bíblico que divergem das atitudes desses pastores mega empresários. Agora estarei mostrando cada posicionamento. Na primeira coluna, a CNBB se posiciona. No primeiro item, a CNBB condena a manipulação religiosa na eleição. No segundo quadro está os evangélicos, as atitudes dos evangélicos. No primeiro item está: enquanto pastores e líderes evangélicos que são mega empresários da fé se venderam para Jair Bolsonaro em troca de benefícios financeiros e de poder. E o que vemos hoje é que a campanha de Bolsonaro manipula a religião e a própria mulher, a primeira-dama Michele, e a usa para mentir e enganar os evangélicos, que inclusive conseguiu êxito em sua farsa. No terceiro quadro está a Bíblia Sagrada, ou seja, a posição da Bíblia. No item 1, o cristão pode se envolver em política? Sim, o cristão informado deve se envolver em política. Política no sentido geral é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar pessoas em necessidades, alertar as autoridades e ajudar a resolver problemas ou até trabalhar no governo. A Bíblia nos chama a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo o que fazemos. Vejamos o que nos diz a Bíblia. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Evidentemente, o que é condenável é o cristão entrar para a política partidária e se alinhar a político com ideologias criminosas, violentas e ainda usar as pautas
pseudos conservadora para manipulação religiosa para tirar proveito eleitorais. Vamos agora ao segundo item da primeira coluna, a CNBB, ou seja, a posição da CNBB. No item 2, a mensagem da CNBB ao povo brasileiro é um alento àqueles que ainda esperam de religiosos posturas condizentes com as verdadeiras aflições humanas indissociáveis das injustiças sociais, e no Brasil, recorrente em boa dose do espectro bolsonarista, paira sobre todos. Na coluna 2, os evangélicos, atitude dos evangélicos. No item 2, enquanto a Igreja Católica assume-se como voz cristã ativa em defesa da parcela mais vulnerável da população, algo muito diferente do que fazem algumas igrejas evangélicas francamente argentárias. Estas vendem a remissão dos pecados aos fiéis enquanto os imaculam com o ódio bolsonarista. Coluna 3, item 2. Gente, o que a Bíblia diz sobre os pastores e quem se esperam que atuem em defesa dos mais vulneráveis da população, porém usam a doutrina da prosperidade para explorar os fiéis, se tornarem megas empresários da fé e ainda negociar os fiéis para políticos inescrupulosos em troca de benefícios financeiros e poder, o que a Bíblia os chama de mercenários. Vejamos o que diz a Bíblia. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê e vira o lobo e a deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. João capítulo 10, verso 10 a 12. Chama também de falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus Cristo, Mateus 7,15. Agora eu quero trazer o terceiro item. Na coluna 1, a CNBB, posição da Igreja Católica. No item 3, os bispos da Igreja Católica do Brasil condenam, sim, Jair Bolsonaro não foi necessário nominá-lo. Seria pouco institucional fazê-lo. Bastou dizer: constatamos os alarmantes discursos com a terra, a violência latente, explícita e crescente.
potencializada pela flexibilização da posse e do porte de armas que ameaçam o convívio humano harmonioso e pacífico na sociedade. Agora vamos para o para a coluna 2. Os evangélicos. Atitude dos evangélicos. Item 3. Enquanto os pastores, líderes das igrejas evangélicas, mesmo diante de tanta barbárie cometida e incentivadas por esse necrófilo que está no poder, e continuam enganjados na campanha eleitoral e, inclusive, pregando a violência entre os fiéis, negando a Santa Ceia para fiéis que são dizimistas e que são de esquerda, e liberando a Santa Ceia para Bolsonaro, que não é evangélico, e com isso já tem acontecido até tiroteio dentro das igrejas. A terceira coluna, a Bíblia Sagrada, a posição da Bíblia. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito desses pastores que estão apoiando a violência, a barbárie incentivada por esse necrófilo que está no poder. A Bíblia retrata a violência como do maligno, que será duramente castigada por Deus. A brutalidade, crueldade e a sede por sangue, tão reinantes no mundo, serão condenados por Deus em sua justiça e juízo. O procedimento do homem violento não deve ser adotado pelos filhos de Deus. Estes devem assumir uma postura pacífica de amor e misericórdia, sendo semelhantes a Jesus Cristo. No seu procedimento diário, os cristãos devem ser prudentes, amar a justiça, orar pela paz, diferentemente do padrão mundano. Somos ensinados a viver em paz com todos, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filho de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 44. Vamos ao quarto item. Na primeira coluna, a CNBB, a posição da Igreja Católica. Item 4. Como nenhuma outra instituição de cunho religioso fez, a CNBB revelou-se afinada com o sentido do tempo, dotada do senso histórico fundamental para que o Brasil venha um dia a se tornar uma nação justa, igualitária, uma nação que terá abandonado para sempre totalmente os preconceitos econômicos
e neoliberais. Segunda coluna, os evangélicos, atitudes dos evangélicos. No item 4, enquanto historicamente os evangélicos sempre foram afinados com as ideologias da direita capitalista e agora o neoliberalismo, que é a abertura financeira que gera um aumento considerável da desigualdade social na população do país. Segundo os autores, as políticas de austeridade que frequentemente reduzem o tamanho do Estado não somente geram custos sociais substanciais, mas também prejudicam a demanda, além de aprofundar o desemprego. O capitalismo visa só lucro e concentração de riquezas em detrimento dos trabalhadores, os menos favorecidos. E quanto esses pastores mercenários vêm atacando a esquerda, que tem usado pautas sociais, que a distribuição de renda, os mais necessitados, que inclusive diminuiu a desigualdade social e a fome de milhares de pessoas no país, que voltou depois que a direita neoliberal assumiu o poder, inclusive com apoio dos pastores evangélicos. Na terceira coluna, a Bíblia Sagrada, a posição da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre políticas sociais? A Bíblia Sagrada segue exortando a cuidarmos dos órfãos, das viúvas e das suas dificuldades. A religião pura é imaculada para com Deus e Pai. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo, verso 1 e 27. A ajudar os irmãos necessitados. E se o irmão ou irmã tiverem falta de mantimento cotidiano e alguém disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago 2, capítulo 2, versos 14 a 16. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3 e 17. A cuidar não somente dos seus interesses, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2 e 4. A ajudar os fracos. Agora vamos para o item 5. A coluna 1. A CNBB, posição da CNBB. A Confederação de Sacerdotes Católicos também denunciou o uso de fake news e relacionou com manipulação religiosa em clara estocada nos pastores bolsonaristas que povoam o Congresso Nacional. A manipulação religiosa
protagonizada por políticos e religiosos, desvirtuam os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que necessitam ser debatidos e enfrentados no Brasil. É fundamental um compromisso autêntico com o Evangelho e com a verdade. Na coluna 2, evangélicos. Os evangélicos, atitude dos evangélicos. Item 5. Enquanto a Confederação de Sacerdotes Católicos também denunciou o uso da fake news, os pastores e líderes evangélicos entram de cabeça na proliferação de fake news propagada por Jair Bolsonaro e ainda aceita Bolsonaro usar o versículo onde Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Na coluna 3, item 5. O que a Bíblia diz sobre a mentira? Gente, quando Bolsonaro usa os versículos de João 8:32, o correto seria ele e os pastores que o apoiam deveriam usar o versículo seguinte: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, falam que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Até o próximo vídeo. Vamos em frente, com Lula vencendo no primeiro turno.